A seguir, novidades em Babylon. A Guilda do Dragão Negro iniciou a raid no 40º andar da torre. Eles haviam dito que, dessa vez, iriam mostrar do que uma das melhores guildas era capaz, e agora voltaram de mãos vazias mais uma vez. Essa é a conversa que os repórteres estão tendo ao verem uma das mais prestigiadas guildas saírem da torre, e junto deles, o caçador número 1, o Imperador das Chamas. Ele sozinho derrotou o boss daquele andar. Então, um dos repórteres pergunta ao Imperador das Chamas como ele está se sentindo e comenta que, mais uma vez, ele estabeleceu um recorde. Desde o surgimento da torre, ele foi o único que conseguiu derrotar o boss sozinho. Mas antes que pudesse terminar a frase, o rapaz tira o microfone da mão do repórter, com uma expressão de desdém, diz que deseja que seu apelido seja trocado. Ele acha o Imperador das Chamas ruim demais, diz que já tem seu próprio nome e não entende por que estão chamando-o por um apelido tão horrível. O rapaz deu chilique. Em um quarto não muito longe dali, vemos um rapaz que parece ser fã do Imperador das Chamas. Ele está assistindo a entrevista e, com um olhar cansado, sente inveja. Sentado em sua cama, com o quarto todo bagunçado, típico daqueles que não fazem nada da vida, ele continua assistindo a entrevista e diz sentir inveja da vida de quem pode falar o que quiser, quando quiser. Pegando seu celular, ele acompanha os comentários. Todos falam sobre a entrevista do Imperador das Chamas, alguns dizem que ele está sendo um babaca, enquanto outros, como o rapaz, o apoiam, dizendo que ele é o melhor. As pessoas o ridicularizam, perguntando se ele é um fanboy, e dizendo que existem pessoas melhores para ele se espelhar. Mas o prota insiste e diz que, um dia, quer ser igual ao Imperador das Chamas. Porém, ele é meio que ignorado, pois começam a debater outro assunto. Mesmo que ninguém lhe dê atenção, ele segue comentando que deseja ser como o Imperador das Chamas. Enquanto isso tudo acontece, o Imperador das Chamas continua gritando com todos para que parem de chamá-lo assim. Se o mundo fosse uma novel, então ele seria o prota, e o moleque seria apenas um figurante, que nem para coadjuvante serviria. O jornalista então pergunta se pode fazer sua última pergunta, para responder ao público que o assiste. O repórter continua dizendo que existem várias inscrições para se tornar caçador graças à inspiração do Sr. Yousoa, este é o nome do Imperador das Chamas. Ele despertou suas habilidades assim que entrou na torre, com 20 e poucos anos, e derrotou em um mês o boss que não havia sido derrotado há 10 anos. Ele de fato é um caçador lendário. O repórter pergunta se ele pode contar seu segredo do sucesso para aqueles que desejam se tornar caçadores. O prota então segura com toda a sua força o computador, pronto para escutar a resposta do Imperador das Chamas. Ele diz que irá responder somente uma vez, e que todos devem prestar bastante atenção. Finalmente, ele diz que aqueles que são destinados ao sucesso irão alcançá-lo, mas mesmo que sejam bem-sucedidos, não é bom procurar problema com ele, ou irão morrer. Com um sorriso malicioso, ele se vira e se retira. Os repórteres ainda tentam arrancar mais algumas palavras do rapaz, mas sem chances, e com isso, a reportagem chega ao fim. O prota fecha o notebook e parece ter ficado cabisbaixo ao ouvir aquilo. Começa a chorar e diz que isso o deixou furioso, que só por ser bem-sucedido não lhe dá o direito de menosprezar os demais, e que aquilo pareceu ser direcionado a ele, não aos repórteres. Ele pensa que, se tivesse algum talento como o do Imperador das Chamas, não estaria vivendo naquele apartamento minúsculo, ou sendo tratado como um caçador de rank F, sem nenhuma habilidade. Com raiva, ele começa a apagar todos os posts e gritar que desejava ser igual ao Imperador das Chamas. Ele deseja alcançar o sucesso com suas próprias forças, ou, pelo menos, como seria legal se as habilidades do Imperador das Chamas fossem dele. Uma luz forte começa a brilhar sobre a cabeça do rapaz. Assustado, ele levanta o rosto para descobrir a origem da luz. Uma espécie de carta brilhante está à sua frente. Ele comenta já ter visto isso em milhares de vídeos, e suas suspeitas acabam quando vê que à sua frente está uma carta de habilidade. Um ataque de inveja sem precedentes. A torre está impressionada pela inveja do moleque e decidiu dar a ele uma nova habilidade.
Conforme ele já viu em diversos vídeos, quando as pessoas fazem coisas grandiosas, a torre acaba recompensando-as com novas habilidades. E agora foi sua vez, mesmo que desta vez seja de uma forma diferente, afinal, ele não fez nenhum esforço, somente sentiu inveja de alguém. Mas este não é o momento de se apegar a esses pensamentos. Afinal, este é o momento que ele desejava desde que chegou ali, uma carta dourada. Ele estende a mão e pega a carta, e em sua mente deseja que seja uma habilidade ainda melhor que uma de Rank S. O sistema começa a carregar a carta. Então, ele recebe a habilidade de Rank S+, quero me tornar como você. Efeito, automaticamente ativada. Quando for morto por um inimigo, ele irá copiar uma das habilidades do inimigo que o matou. Não dá para copiar duas vezes do mesmo oponente. A habilidade copiada é selecionada aleatoriamente. Porém, ele irá morrer. Mas, espera aí. Copiar as habilidades de alguém é muito bom, mas essa condição atrapalha tudo. Afinal, se ele morrer, de que serventia terá ter copiado a habilidade de alguém? No final, não há nenhuma vantagem nesse tipo de habilidade, e o MC solta um grito de tristeza que a vizinhança inteira escuta. A torre apareceu de repente no mundo. De onde quer que você estivesse, era possível ver a torre no horizonte. Aqueles que não tinham nada a perder foram os primeiros a colocar os pés lá para ver o que havia dentro. Cada andar da torre estava cheio de monstros de outro mundo, e habilidades começaram a aparecer para os poucos visitantes selecionados pela própria torre. Aqueles que ouviram as novidades se juntaram na torre e começaram a caçar os monstros. Na televisão, alguém dando entrevista diz que viu o Imperador das Chamas lutando nos campos de caça. Ele segurava uma lança flamejante e parecia estar dançando, era como o deus da dança, uma encarnação de Shiva. Em um restaurante, o moleque diz ao gerente para desligar a televisão. Surpreso, o gerente pergunta se ele não gosta mais do Imperador das Chamas, e com um rosto enterrado no balcão, ele diz que não é isso, ele apenas não entende por que existem pessoas com vidas tão boas, enquanto a dele é uma merda. Achando que o prota está bêbado, o gerente o deixa falando sozinho. O prota continua dizendo que ontem recebeu uma habilidade de Rank S+, porém ela não é muito útil, afinal, ele morre após usá-la. Ele lembra que ainda nem reportou aquilo para a associação, mas tem vergonha de contar para qualquer um que sua habilidade é um lixo. E volta a chorar. O gerente grita que, se ele for vomitar, é para fazer isso lá fora. Já exausto, ele caminha por um beco. O ranking dos caçadores ainda tem o Imperador das Chamas como líder, seguido da Bruxa Dragão Negro e do Viper. Meio de ressaca, ele diz parecer que sua cabeça vai explodir. Então, escuta um barulho e vai curiar. É um casal brigando. A mulher pede por favor para que o rapaz saia da sua frente. O rapaz é simplesmente o Imperador das Chamas. O Imperador diz que a moça é uma ótima atriz, e que, se alguém os visse ali, facilmente diria que ela é a vítima da história. A moça é a santa. O Imperador diz ter envenenado a bebida dele com ácido estomacal de basilisco, o mesmo veneno que ela planejava usar nele, e que, se não fosse por sua habilidade, as coisas poderiam ter dado muito errado. A santa diz que tudo aquilo não passa de um mal-entendido, que ela só queria ir em uma raid na torre com ele, como companheiros de equipe. Mas o imperador não quer saber de conversa, ele não acredita na santa. O MC, que ainda está escutando de longe a discussão, fica assustado, pois haviam boatos de que os dois estavam namorando, mas aquela conversa não parece coisa de namorados. O imperador agarra o pescoço da santa e diz que, a partir de agora, é ele quem fará as perguntas, e a santa responderá apenas balançando a cabeça. Ele diz ter uma habilidade de detecção de mentiras, então, se ela for honesta durante a conversa, ele irá considerar-lhe dar o antídoto. A primeira pergunta dele é: quem pediu para matá-lo? Foi a bruxa do dragão negro? A moça balança a cabeça afirmando que sim, confirmando suas suspeitas. O Imperador das Chamas começa a ativar sua habilidade, e seu braço, aos poucos, se transforma em fogo, então,
ele incinera a pobre santa. Assustado, o prota percebe que o herói que tanto admirava é, na verdade, um assassino. Um psicopata. Com medo, ele sai correndo dali, mas acaba esbarrando em uma garrafa, que cai no chão fazendo barulho. O inevitável acontece. O Imperador das Chamas aparece bem atrás dele e diz: achei que já tinha me livrado de todos os ratos por aqui, mas parece que sobrou um. Com medo e sentindo que vai morrer, o MC tenta correr. Mas não tem para onde. Diante dele está o caçador número 1, o mais forte de todos. Ele cai no chão sem entender o motivo. Olhando para trás, vê que seu pé foi cortado, um machado de fogo havia impossibilitado sua fuga. Apavorado, começa a implorar por sua vida, dizendo que não vai contar nada a ninguém. O imperador pergunta: então você viu alguma coisa? Com lágrimas nos olhos, ele responde: não vi nada, juro. Mas o imperador não se comove. Diz que ele foi muito infeliz por estar no lugar errado, na hora errada. Segurando o garoto pelo pescoço, ele diz que fará uma pergunta, e se quiser viver, ou pelo menos não acabar igual a Santa, é melhor responder com sinceridade. Quem te enviou até aqui? Você também é da Dragão Negro? Chorando, o Protinha responde: eu ouvi dizer que você tem uma habilidade que detecta mentiras. Se você usá-la em mim, vai ver que eu não sei de nada. Eu sou só um Zé Ninguém. Mas essa habilidade nunca existiu. O imperador matou a santa sem nenhuma certeza, apenas porque ela parecia suspeita. De um jeito ou de outro, diz ele, ela tentaria me matar. Se não fosse hoje, seria amanhã. E como você sabe disso? Eu apenas sei. Tenho meus contatos. No entanto, ele afaga a cabeça do garoto e diz que acredita que ele seja inocente. O menino sorri, aliviado, e começa a agradecer, mas seu destino já estava selado. A mão do imperador começa a pegar fogo, e, ativando sua habilidade, ele torra o nosso prota. Kingon Já. Esse é o nome do nosso pretinha. Mostra ele ainda criança, conversando com seu diretor. Eu não quero morrer assim. Uma mensagem do sistema aparece: você morreu. Com o rosto no chão, ele se pergunta: por que eu tive que morrer desse jeito? Ou melhor, por que vivi do jeito que vivi? Então o sistema emite outra mensagem: condições de ativação da habilidade concluídas. Habilidade sendo copiada aleatoriamente entre as habilidades do Imperador das Chamas. Começa a criação de uma nova carta. Uma dourada, uma prateada e 4 normais. Mas é a dourada que chama a sua atenção. O sistema embaralha as cartas e pede para o MC escolher uma. Estendendo a mão, ele diz em voz baixa: eu só queria mais uma chance, apenas uma. Seleção realizada com sucesso. Habilidade copiada. Ele abre os olhos. Está de volta em seu quarto. A TV está ligada, passando as mesmas notícias de Babylon que ouviu no dia anterior. A mesma entrevista. Confuso, ele se levanta. O que está acontecendo? Olha ao redor e não entende, quando voltou para casa. E por que as pessoas estão dizendo as mesmas coisas de ontem? Ele se lembra, há pouco tempo, estava à beira da morte. Curioso, ativa suas cartas de habilidade. 2 aparecem. A primeira: quero me tornar como você, aquela que já conhecemos. A outra: o deixa sem palavras. É a habilidade do próprio Imperador das Chamas, a que ele copiou ao morrer. Relógio do Retornador, Rank X. Efeito: ativada automaticamente no momento da morte. Você retorna 24 horas no tempo, com todas as memórias e experiências preservadas. Porém, há uma penalidade equivalente ao seu rank. Agora tudo faz sentido. Ele voltou no tempo automaticamente. Suas memórias foram mantidas. E foi assim que o imperador se tornou um caçador lendário. Esse era o seu segredo.
Foi assim que ele descobriu sobre a santa. Porque ele já tinha morrido antes. Assim como ele, que era inocente, mas mesmo assim foi morto. E escutando novamente a entrevista do Imperador das Chamas, ele fica indignado e diz que desta vez quer ver quem será que vai morrer. Gritos do lado de fora, algo está pegando fogo. De longe, um apartamento está coberto de chamas, as pessoas estão correndo para poder ajudar. O prota sai com uma faca na mão. Afinal, aquele lugar onde ele vive é diferente do mundo externo, uma cidade feita por pessoas que entram na torre para se tornarem caçadores. Aquele é o primeiro andar. Correndo em direção às chamas, ele pega o celular e vê que aquela hora é exatamente a hora em que ele saiu para beber. E se pergunta se foi o Imperador das Chamas que iniciou o incêndio para destruir evidências dos homicídios. Todos juntos começam a cooperar para apagar o incêndio. Até mesmo a Rank 2, Bruxa Negra, mestra da Guilda Dragão Negro, está ali para ajudar. A Rank 5, mestre da Guilda dos Realers e Farmacistas, também está ali. Todos estão ali. Aquela cidade tem vários nomes. Alguns a chamam de Babylon, enquanto outros chamam de Cidade do Andar 1. E outros ainda a chamam de Cidade da Ascensão. Mas é essencialmente o mesmo, uma cidade da qual você não pode sair assim que entra nela. Os moradores dessa cidade estão acostumados com situações extremas como essa. Ele escuta alguém comentar que acha muito estranho a santa ainda não ter chegado. Afinal, ela não é o tipo de pessoa que se atrasa para ajudar os outros. Um deles comenta ter escutado que a santa teria um encontro e que viu ela saindo bastante com o Imperador das Chamas. A mestre da Guilda dos Realers diz não gostar dele, ele tem alguma coisa que a assusta. E falando no bicho ruim, ele aparece ali. O prota já fica bravo, mas se contém. As pessoas então começam a pedir ajuda do imperador para que ele apague o fogo. O imperador, como um bom aproveitador, pergunta o que irá ganhar com tudo aquilo. O prota, que já sabe que foi ele quem iniciou o incêndio, se pergunta como ele é capaz de pedir uma recompensa. Todos ali já sabem o tipo de personalidade que ele tem, mas, por ter alcançado o status que alcançou, muita gente acaba ignorando e até o idolatrando. No final, apenas o consideram um pouco excêntrico. O próprio prota achava isso um tempo atrás. Mas agora ele é o único que sabe de sua natureza como um assassino sanguinário. Então o prota diz que precisa matá-lo. Com sua faca na mão, ele decide fazer isso agora e vai de encontro ao imperador. O imperador olha para trás e vê o prota correndo com uma faca nas mãos, mas ele o passa, seu objetivo não era o imperador, e sim as chamas. E ele se joga no fogo. Todos ficam assustados com sua atitude, mas esse é o único jeito de matar aquele monstro. E novamente o prota morreu. Ele retorna 24 horas no tempo, novamente em seu quarto. Sua nova habilidade está funcionando de acordo, e, por ser de baixo rank, não houve penalidade. Ele diz que matar o Imperador das Chamas no seu estado atual é impossível. E mesmo que ele tivesse sorte em matá-lo, o Imperador iria retornar no tempo também, já que ele também tem esta habilidade. Então a única forma de o prota caçar e matar o Imperador é no momento em que ele despertou, que foi em um verão em que ele tinha 21 anos de idade, há 11 anos atrás. Nessa entrevista, a moça disse que o Imperador tinha uma boa memória, e ele responde que não é bem isso, ele apenas despertou no dia do seu aniversário. Com isso, o prota sabe a data exata, há 11 anos, dia 7 de junho. E calculando, são 4.050 dias no total. Então ele decide morrer 4.050 vezes para voltar para a data do dia em que o imperador despertou. Mas esta tarefa não é fácil, porque ele sente cada dor da morte, todas as 4.050 vezes. E assim ele segue, tentando, até finalmente alcançar o dia desejado. Ele morreu 4.050 vezes, regressando 11 anos no tempo. O prota se levanta e olha para sua parede, que antes continha diversas fotos do imperador, agora está limpa. Ele finalmente conseguiu, voltou para a época em que a lenda do Imperador das Chamas ainda não tinha se iniciado.
E, por garantia, ele morreu 30 vezes a mais do que o plano original, que era 4.050, isso para incluir o tempo que ele levou para morrer, e tirando umas folgas aqui ou ali. Agora está na hora de encontrar sua primeira caça. Ele põe seu capuz e sai para o mundo. São 11 horas da manhã. Ele está à frente da casa do futuro imperador, que acabou de acordar com seu despertador, reclamando de estar com dor de cabeça. Para formular o plano perfeito, o Prota repetiu este dia 10 vezes. E sem falha, todos os dias, às 9 da manhã, ele acorda no dormitório dos Rank F. E às 3 horas da tarde, ele caça slimes nos campos do segundo andar. E todas as vezes ele reclama de ter que fazer essa atividade todos os dias. Sua versão de 21 anos de idade é só um caçador de Rank F comum, desejando uma carta dourada. E que tudo que ele deseja se tornará realidade daqui a uma semana. Mas esse tipo de futuro não deve acontecer. O Prota ataca uma slime, partindo-a ao meio, e espalha a gosma vermelha em seu corpo. Quando o relógio aponta 5 horas e 31, eles vão para o sexto andar. E Soa decidiu que não chegaria a lugar algum só pegando os slimes, então foi para uma área mais alta e difícil, onde caçadores iniciantes costumam ir. O sexto andar é um lugar onde, pelos próximos 36 minutos, ele ficará sozinho. E como se fosse alguém machucado, o Prota se aproxima do seu alvo pedindo ajuda, dizendo ter sido atacado por lobos e que precisa de poções. Bravo, Soul pergunta se o garoto já acabou com os monstros daquele local, o que significa que não há mais por que caçar ali, e que não irá ajudar o rapaz com poção nenhuma, a não ser que ele pague. Se ele pagar um preço justo, pode considerar dar a poção, já que sua caçada foi arruinada e ele teria que dar de graça sua poção a um estranho. O Prota, encenando, diz que ela é vendida por 20 moedas de ouro, então pagará esse valor. Mas Soul diz que não será bem assim, já que o garoto está ferido, e a poção vale bem mais que 20 moedas de ouro. No mínimo, umas 40 moedas. Ou melhor, o garoto deve passar tudo o que tem. Segurando o Prota pelo colarinho, ele começa a roubá-lo. Pegando sua carteira, joga o Prota para trás, confirmando as suspeitas do protagonista, o imperador sempre foi daquele jeito. Ele nunca foi diferente. Mesmo pegando as 60 moedas do Prota, ainda o chama de pobre, dizendo que deveria carregar mais dinheiro por aí. Segurando o Prota pela cabeça, faz o garoto lembrar do dia em que morreu pela primeira vez. Soul invoca uma espécie de flecha e diz que, se deixar o Prota ir em paz, ele poderá voltar em busca de vingança. E, já que o garoto viu seu rosto, decide matá-lo. Partindo para o ataque com sua flecha, vê o Prota revidar com uma cabeçada que acerta em cheio seu rosto. E, antes que Soul pudesse entender o que está acontecendo, o Prota saca sua faca e a passa na garganta do imperador, que cai no chão agonizando. Sem piedade, o Prota parte para cima e finaliza o trabalho. Mesmo após a morte de Soul, o Prota se pergunta por que ele disse seu nome na primeira vez que o matou. Então percebe que, mesmo praticando um assassinato, o imperador quis parecer um cavaleiro em um duelo sagrado, o que deixou o Prota ainda mais bravo. Olhando para trás, vê os lobos se aproximando. Saindo dali, deixa que os lobos famintos devorem o corpo do imperador até não sobrar nenhum pedaço. Indo em direção a um disfarce de moita, pega roupas limpas e decide ir ao primeiro andar. Chegando lá, vê os soldados da corporação dos vigilantes, que, ao passarem por ele, não fazem simplesmente nada. Então, enfim, acabou. Ninguém sabe o que aconteceu. Em casa, ele vê na TV as notícias de que, mais uma vez, o time da Raid do 10º andar foi derrotado. Disse também que as críticas contra o Santo da Espada estão crescendo, por ele se recusar a participar da Raid, mesmo sendo Rank 1. O Prota está todo feliz, afinal, a terrível lenda do Imperador das Chamas não existe mais. E, todo alegre, ele pede um copo de cerveja. O garçom pergunta como foi a caçada do Prota, afinal, ele está bebendo demais. O Prota responde que foi ótima.
Ótima demais! Degustando sua deliciosa cerveja, decide abrir sua janela de status para conferir. Ele ainda é um Rank F, mas possui duas incríveis habilidades, e acha isso ótimo demais. Possui duas habilidades preciosas, mas nenhuma de combate, e sente em si crescer um sentimento de ganância humana. Fechando sua janela, decide pensar somente no que dá para fazer com as habilidades que já tem. Ele pode ganhar na loteria da Guilda dos Mercadores ou vender o método de conclusão dos andares superiores que ninguém conhece ainda. Sente que as coisas irão mudar a partir de agora, e, feliz, se pergunta o que deve fazer. Mas alguém entra no bar. Da porta, um senhor de terno e chapéu pede leite. Lá vem ele. Ele pede para que misturem um pouco de vodka e açúcar com leite quente. O prota, vendo o velho de longe, já o reconhece. E não somente o prota, todos no bar comentam. Durante esses tempos, pela moral dos caçadores, a opinião pública é de que todos devem cooperar. Aquele velho é o Santo da Espada, o atual rank número 1.